Essa palavra, ela é uma das cicatrizes que a gente carrega. Sabe, eu quero contar algo para você aqui. Pega a sua Bíblia, abra comigo Esdras, capítulo de número 10, versículo de número 4. Esdras, capítulo de número 10, versículo de número 4, diz o seguinte: levanta-te, pois porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faça. Sabe, quando eu ouvi a primeira vez esse texto, essas são as histórias de cicatrizes da nossa vida. O dia que eu ouvi esse texto não foi numa pregação, foi numa resposta de Deus para um momento crucial da minha vida. Se você acompanha um pouquinho a gente, você já deve ter ouvido algumas histórias assim soltas, do apartamento que dá kitnet, do apartamentinho que a gente morou, das pedras que eu coloquei. Ai, irmão, eu sou muito fofoqueiro. Eu não devia falar tanto, mas eu fofoco. Eu tenho um problema, eu sou fofoqueiro. Tem coisas que a gente vive com Deus que é impossível não contar. Então deixa eu só fazer um refresh para chegar no dia que eu ouvi essa palavra. Eu tinha 19 anos, casei com a minha esposa, minha primeira namorada, que conheci com 16. Se você conhece a minha esposa, você sabe quem ela é, quão linda ela é, quão abençoado eu sou. Alguém me disse esses dias, fiquei um pouco ofendido. Ele disse: olha, você deve ter orado muito, a tua esposa pouco. E essa risadinha aí não é bem-vinda. Tudo bem, tudo certo. Pelo menos eu orei muito e Deus me deu a minha esposa. Quando a gente então casou, eu tinha alguns sonhos, e todo mundo é muito parecido no que eu vou falar. Eu tinha um sonho de ter a minha casa. Eu queria abrir, irmão do Glória a Deus, vão comigo, Deus será contigo, minha linda, fica junto. Preciso de mais uns 10 irmãos do Glória a Deus para nós ficar animados nessa aqui. Então, esse era o meu sonho. Então eu fui aos pouquinhos, porque tudo que é muito rápido perde a graça. Então eu fui aos pouquinhos, eu fui para kitnet. Da kitnet eu fui para o apartamentinho que ficou pronto. E quando eu estava no apartamentinho prontinho, bonitinho, top, maravilhoso, que é isso? Oh meu Deus, que top. Nesse apartamentinho, um dia eu sentia que era hora de dar um passo a mais. E aí encontrei um terreno para vender. E o terreno eu consegui trocar de permuta no meu apartamento. Só que daí tinha um problema. Eu só tinha um terreno. E sabe, tem coisas na vida que Deus nos impulsiona e que a gente tem dificuldade, e a gente tem um pouco de problema de crer completamente. Então a gente faz e se arrepende 5 minutos depois, mas aí já está feito. Então eu troquei no terreno, e aí o apartamento tinha um prazo para eu sair do apartamento. Então agora eu entrei em contagem regressiva para entrar em depressão, porque agora eu tinha que construir uma casa. Só que deixa eu te falar, lindo, eu não sabia nem por onde começar. Eu nunca tinha construído uma casa. Aí fui pro Google. E aprendi a fazer planta. E desenhei a primeira planta da minha casa. Escuta essa que você vai amar. Ai, deu 600 metros quadrados. Porque no desenho era tão barato, irmão. Só risquinho pra cá, risquinho pra lá. E eu fiz com aquela medida que 1 centímetro era 1 metro. Então fiz a casa top, uma folha linda. E passei, mostrava pra minha esposa. Falava, que é isso, hein? É top. E aí fui na casa de um amigo meu, aquela casa de 600 metros quadrados. Talvez ele vai ver essa mensagem. Aí eu mostrei pra ele aqui, ele falou, nossa, que é isso, hein? É maior que a minha casa. Aí eu já olhei pra ele assim, quê?
Eu não tinha noção de nada, irmão. Aí ele falou assim: quanto você acha que você vai gastar um metro? Eu falei: que metro? Eu não sei como que é que faz a conta. Faz uma conta aí. Ele me passou um valor de metro, irmão. Quando eu coloquei na calculadora os 600 vezes o valor do metro, que deu o resultado, eu peguei a folha e dobrei. Falei: a gente não precisa de tudo isso para viver, não. Que é isso? E aí desenhou outra planta. E essa deu 220 metros. Que é isso? Morava em 48. Recorde mundial. Fiz a planta. Encontrei um arquiteto que aceitou fazer aquela planta que eu desenhei. Eu tinha alguns sonhos. Abrisse já a porta da casa, visse o fundo do terreno. Coisa de sonho. Cada um tem o seu. E aí eu fui no arquiteto. O arquiteto me cobrou 5 mil. Falei: o senhor faz em quantos? Isso que estava só nos 5 mil do projeto. Irmão, ele parcelou, fechei, fiz o projeto. E agora entra esse texto, porque a conta não fechava nunca. Aquela conta nunca iria fechar. Eu fui para o culto, fui para a igreja, e estou eu sentadinho, tentando prestar atenção no culto. De vez em quando abri a Bíblia. E o que eu coloquei lá dentro? A planta. Eu olhava a planta me olhava, nós os olhávamos. Só tinha uma palavra: impossível. E eu estava muito triste, muito desanimado, sabe? Na verdade, naquele dia eu estava com um sentimento no meu coração que eu havia cometido um erro muito grande, que aquilo que eu havia planejado nunca ia ficar pronto, nunca ia dar certo. O valor era alto demais, o milagre era grande demais, tudo era tão difícil que eu fechei a Bíblia no sentido assim de que acabou o plano, acabou a planta. Deixa, eu prefiro perder 5 mil do que passar vergonha com essa casa que nunca vai ficar pronta. Fechei a Bíblia e um irmão veio por trás de mim, colocou as mãos no meu ombro e falou: Dave, você vai amar. Eu estava ansioso por essa mensagem. Lindo. Fé se pronuncia R-I-S-C-O. Fé se pronuncia risco, porque você não vê o chão, mesmo assim assume o risco de dar o primeiro passo. Você não consegue ver a porta, mesmo assim leva as mãos para a maçaneta que ainda não existe. Só que a fé, que é a firme convicção nas coisas que não se vê. Minha conta estava top, só o aluguelzinho daria conta. Mas eu tinha um carro. Ah, essas histórias são maravilhosas. Eu tinha um carro que era o carro do meu sonho, irmão. Eu comprei antes de pensar da casa. Eu comprei o carro top. Até contei ontem para os irmãos que estavam aqui. E esse carro capotou. Do nada. Ele resolveu que deveria partir dessa para melhor. Um homem bêbado bateu na gente na rodovia. A gente capotou o carro, ficou de perna para cima. Saímos do carro, eu e minha esposa, mas não antes de outro carro virem bater na gente. E o carro bateu em alta velocidade e o nosso carro girava na rodovia, virado de cabeça para baixo. Então eu consegui sair do carro desesperado, tirei a minha esposa, coloquei no guarda-reio e me lembrei do meu óculos e do meu telefone que estava dentro do carro. Eu voltei para dentro do carro e eu vi a minha esposa gritando: meu marido está lá dentro! E um carro em alta velocidade desviou da ambulância que estava marcando o lugar e bateu no carro que eu estava de joelho dentro.
Ai, mas não ia só acontecer a casa? Não, lindo. Saiu eu do carro que nem um gato. Um gato. Gostei dessa. Minha esposa confirma. Saí do carro como eu sou todos os dias. Aí tinha um cortezinho no joelho, mas nada, um negocinho assim. Aí o paramédico veio, falou: não é nada. Eu falei: mas corta pra ver. Ah, irmão, pô, sofri um acidente, deixa o atendimento ser completo. Aí ele cortou. Não era nada, era só um negocinho assim, um vidrinho que ficou. Aí eu falei: nossa, perdi a calça, né? Que benção. Resumindo, eu nunca tinha feito seguro de um carro. E aquele carro tinha feito seguro. Eu nunca tinha um carro daquele valor, mas aquele carro tinha acabado de ser quitado fazia 10 dias antes do acidente. E eu nunca vi o carro como parte da casa. Deus olhou e falou assim: vou te dar vou te dar a casa, mas vou usar o carro de entrada. Ai, se Deus me perguntasse, eu ia dizer: deixa quieto, vamos dar uma seguradinha. Só tem um problema: essas oportunidades batem na nossa porta todos os dias. Todos os dias tem um milagre para você viver, lindo. Todos os dias Deus manda alguma coisa grande, alguma oportunidade para você, e você não vive por uma coisa, você não assume o risco. Deus já deu quantas ordens de comando para você viver coisas extraordinárias, milagres extraordinários, e você diz: ah, não vou. Perdeu. Eu tinha uma palavra, a casa. Eu tomei posse e não me arrependi, porque eu fiz um propósito com o Senhor. E quando tudo ficou pronto, a vizinha da casa de trás procurou a minha mãe. Ela disse para minha mãe: olha, eu vi essa casa do início ao fim ficando pronta. E ela disse que ela via, e eu sei porque era eu que estava lá, ela via eu de mãos erguidas dentro de um monte de tijolo e cimento, com as mãos levantadas, dizendo: Jesus, vai ficar pronto, Senhor. O Senhor vai enviar condição e vai ficar pronto. Eu não vou passar vergonha, eu não vou ser envergonhado. E aí a casa foi ficando pronta. Quando o primeiro quarto ficou pronto, a minha oração mudou. Não era mais para a casa ficar pronta, era dizer: Jesus, agora eu quero um filho para colocar nesse quarto. Jesus, eu quero um filho. E a casa tem 3 quartos, só tem eu, Jesus, e a Paula. Se eu brigar, tem outro quarto, dorme em 2. E o terceiro, deixa para o Senhor encher. Quando a casa estava quase ficando pronta, eu me lembro de subir no último andar, lá onde estava a caixa d'água, e falar para o pedreiro: o quarto vai ser usado. Eu li uma história essa semana de um pastor Jensen Franklin. E ele contou uma história de uma oportunidade que ele perdeu. Você conhece alguém que já perdeu uma grande oportunidade? E quando perdeu, depois que passou, descobriu a... Conhece? É, né? Ele, tadinho, era um pastor relevante, a igreja estava pujante, haviam acabado de construir um novo prédio e agora faltava mobiliar o prédio. E estavam em vento em popa com aquela missão, quando um telefone dele tocou dizendo: olha, temos uma televisão à venda. O valor da televisão é 3 milhões de dólares. Mas Deus nos moveu para vender para vocês por um valor abaixo. E a gente só vai fazer se for para vocês 2 milhões e meio. O ministério desse pastor é um ministério evangelístico também. E ele é um dos grandes pregadores da televisão americana, mas não tem a sua televisão. Aí escuta que doideira. Ele se sentiu impulsionado a comprar. Não, eu vou comprar. Só que aí ele fez o que a fé nos oculta. Conta,
E eu vou te falar, lindo, não tente colocar na ponta do lápis a história de um milagre. A conta nunca vai fechar. Entendeu, bebê? Não dá para descrever, não dá para contar. Milagre não se explica, se vive. É óbvio, você pode, mas é difícil a gente, na nossa capacidade, tentar explicar a provisão e o cuidado do Senhor. Bom, a história se resume ele dando uma negativa e desistindo da compra. A gente não vai dar conta, a gente não vai conseguir. A gente tem que mobiliar a igreja, a gente tem que terminar o templo. Então, muito obrigado. Passaram-se 6 meses e a lei de telecomunicações nos Estados Unidos mudou. E aquela televisão que era a princípio para uma pequena cidade chamada Gainesville recebeu um aumento de potência para atingir todo o estado da Geórgia. E a TV que valia 3 milhões e a igreja pagaria 2,5 milhões, 6 meses depois valia 50 milhões de dólares. Sabe o que eu aprendo? A melhor oportunidade não é a que passou. Talvez a melhor oportunidade é aquela que te traz um monte de problemas, dificuldades, batalhas. Mas é muito melhor você abraçar uma oportunidade cheia de problemas do que viver uma vida inteira hipervalorizando uma que passou. É crer, é assumir o risco de dizer: Jesus, eu não consigo, mas se o Senhor está dizendo que eu posso, eu posso. É a casa. Vocês não vão acreditar na casa. A casa ficou pronta e a gente entrou na casa no mês de outubro de 2017. Dezembro, nosso filho nasceu. Voltamos para o Brasil para morar na casa. Só que quando voltamos, o YouTube aconteceu. E aí você não vai acreditar. A casa é muito doido isso, irmão. A casa não servia mais, porque do nada a gente virou ponto turístico na rua. Em 3 meses eu não conseguia mais chegar e entrar dentro da minha casa. Todos os dias tinha alguém filmando, fazendo foto, e a gente já não sabia se era mais seguro ou não. Até que um dia um monte de homem mal encarado dentro de um carro ficou na frente da minha casa, esperando eu chegar, e meu pai pediu para que eu não fosse para casa. E aí você vai dizer: David, mas você batalhou tanto pela casa. Batalhei. Entenda o que eu vou te dizer agora, lindo, pelo amor de Deus. Lembra da primeira planta que eu desenhei? Para que você não se esqueça que nenhuma promessa derramada pelo Senhor cai por terra, senão antes Ele a cumpra. Eu era só um garotinho desenhando uma casa, e que naquele dia parecia distante. Imagino o olhar de graça do Senhor para mim, fazendo o desenho daquela planta, tentando recalcular de acordo com a minha realidade, e Deus dizendo: lindo, esquece a tua realidade, olha para a minha. Esquece o teu tamanho, olha para o meu. Esquece a tua dificuldade, olha para a solução. Lindo, eu não sei qual é o milagre que você precisa, eu não sei qual é o sonho que você carrega e que talvez muito distante parece. Eu quero que você entenda que se o que você sonha antes foi sonhado no coração do Senhor, se prepare. Se prepare. Se prepare. Feche os olhos
e se lance no meio do colo daquele que é poderoso para cumprir tudo aquilo que te prometeu. Nunca se esqueça, um dia um milagre era chamado de impossível. Um dia uma cura era chamado de doença. Um dia chamaram uma casa de planta. Você está entendendo? Quando Deus coloca a mão, você só precisa entender. Uma palavra que não pode ser esquecida jamais. Se Ele estiver com você, vai dar certo. Eu quero que você diga para o irmão que está do teu lado. Se você está no Uber, fala para o Uber. Se você estiver no ônibus, levanta, procura um irmão conectado. Mas eu só quero que você não esqueça, vai acontecer. Como assim, David? Deixa eu ser o irmão que coloca a mão nos teus ombros no meio do culto. Levanta-te, pois a ti pertence este negócio. Tem de bom ânimo e fazei-o, porque nós seremos contigo. Essa palavra não é minha, é a palavra de Deus. Esdras capítulo 10, versículo de número 4. Quando você esquecer, lembre-se: se Ele entrar com você, tem de bom ânimo, esforça-te, porque é impossível não acontecer. Em nome de Jesus. Jesus, eu te amo. Tu és maravilhoso. E essa palavra reacendeu em nós todas as promessas que o Senhor liberou sobre nós. E sim, Jesus, nós cremos que nenhuma palavra irá cair por terra, senão antes o Senhor a cumprirá, porque Tu és fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Jesus, se o Senhor nos impulsionar, nós iremos nos lançar, mesmo sem ver, mesmo sem os nossos olhos perceberem, nossas mãos tocarem, mas se a Tua presença nos dizer vai, nós iremos. E em nome de Jesus, os nossos olhos verão tudo o que o Senhor prometeu. Transformação. Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Uma palavra que vai te livrar do erro. Te livrar do erro de se meter aonde não deve. Te livrar do erro de não fazer o que deveria ter feito. Nós não teremos mais mensagem só segunda-feira. Irmão, eu sou muito fofoqueiro. Deus me deu uma palavra. E a gente vai ter mais uma mensagem durante a semana. Vai ser quinta-feira, às 5 horas da manhã. A mensagem da semana segunda e o fôlego da semana. Aquela puxada de ar que você precisa, porque já esqueceu um pouco do que te falaram na segunda. Mas para que toda a promessa seja relembrada e que você não tire os olhos daquele que te chamou, haverá um fôlego na semana, uma palavra de Jesus para você. Então se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha. E meu último convite para você é sobre a nossa associação evangelística. Eu quero muito que esse ano seja um ano que você seja parte do que Deus está fazendo na nossa geração. Nós estamos no Rio Grande do Sul. Há quase um ano atrás havia uma tragédia acontecendo aqui. Eu estou bem orgulhoso de vocês. Coisa linda. Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 9, nos responde a pergunta que está no título da mensagem: o que é estranho? É estranho tirar o brilho da expectativa e logo no começo dar a resposta?
Porque a impressão que passa é que se eu sei de fato o que faço, então não preciso de mais nenhuma informação importante. Mas eu quero que você tenha paciência para descobrir que mesmo às vezes, sabendo o certo, nós fazemos o que é errado. O apóstolo Paulo vai dizer: porque aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, mas aquilo que eu não quero, quando vejo, eu já fiz. Neemias capítulo 4, versículo 9 diz: todavia, nós fizemos a nossa oração ao nosso Deus. O que eles fizeram? Eles oraram. Mas aí a segunda parte do versículo diz: e posicionamos uma guarda contra eles, dia e noite, por sua causa. Então agora, compreenda o que Neemias está falando. Neemias está numa missão poderosa, baseado numa palavra que ele recebeu do Senhor de reconstruir os muros. Uma missão desafiadora, uma missão de prazo curto e uma missão carregada de opositores. Só que ele estava debaixo de uma palavra. E porque ele estava debaixo de uma palavra, então a Bíblia diz que no meio da adversidade, a primeira coisa que ele faz é orar ao Senhor. Quando nós oramos, nós estamos colocando na mão de Deus aquilo que nós não podemos fazer, ou aquilo que nós não temos o controle. Só que aí, ele dá uma outra parte da realidade que vai viver. E a outra parte que ele vai viver é: e nós colocamos uma guarda 24 horas. Nós vamos orar, mas nós não vamos deixar o portão aberto. Nós vamos orar, mas se eles virem para cima da gente, o pau vai torar. Nós não vamos dormir de touca, vai dar rolo. Se eles virem, Deus está guardando no céu, mas a nossa galera está aqui, ó. Manda, vem. Só que aí que tá. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que tem várias histórias onde Deus diz: vocês vão ficar calados e eu vou pelejar por vocês. Então tem circunstâncias na vida que Deus vai dizer: eu não quero que você faça nada. Nada, não quero que você não se meta, só isso, só relaxa, baixa a bola, segura a onda. E vai ter vezes que Deus, para fazer, vai dizer para você: faça você isso aqui. Quer um exemplo? Noé, Deus falou para ele: Noé, constrói uma arca. Pergunto para você: Noé era arquiteto, engenheiro, construtor? Nada, tadinho Noé, irmão. Imagina o cara quando Noé viu e falou assim: o sangue de Jesus tem poder. Nem tinha Jesus no rolê ainda, mas é que eu trouxe para o nosso tempo. Ele já olhou e falou assim: Deus do céu, isso aqui eu não dou conta não. Aí Deus falou: mas então deixa eu só te falar um negócio. O dia que ficar pronto, eu volto para fazer o que eu disse que vou fazer. Você sabe que foi assim, né? Deus falou: faz a arca, beijo. E vazou. Irmão, tem noção que Deus falou: ó, você vai fazer assim, top, aqui, essa madeira, essa é a medida, isso, aquilo outro. Aí o Noé fez assim: tem uma pergunta. Deus não estava mais. Deus falou: não, relaxa, ó, beijo, eu só volto quando tu terminar. Tudo o que você precisava de informação, eu já te dei. Agora é com você. Só que a crise da nossa vida é porque a gente tem um medo muito grande. Qual é o medo que todo mundo que ama Jesus tem? Sair do centro da vontade dele. Porque qual é o risco de alguém que sai do centro da vontade de Deus? Chegar no lugar aonde Deus não está, e ir para o endereço aonde Deus não está te esperando, aonde você foi, e vai chegar sozinho e vai colher o fruto sozinho. Sabe qual é o maior problema do nosso tempo? É porque nós normalmente não estamos andando segundo a vontade de Deus, mas segundo o nosso coração. É porque nos ensinaram que nós devemos confiar no nosso coração, que a gente deve acreditar na nossa intuição, a gente deve acreditar na gente. Porque tudo que você precisa está dentro de você. Não, irmão, tudo que você não pode confiar está dentro de você. Que climão. Nenhum glória a Deus até agora, nenhum aleluia. Fala para o irmãozinho que está perto de você: o teu coração é enganoso.
A Bíblia diz: não se estribe no seu próprio entendimento. Ou seja, na verdade, a nossa crise maior é porque nós temos a certeza que a gente é muito inteligente, que a gente tem boas saídas, nós temos boas ideias. Eu confesso que a minha imagem é criativa demais, minha mente é criativa. Eu consigo imaginar a gente dizendo para Jesus, dizendo: Deus, eu tive uma ideia, e se eu te falar, o Senhor vai ficar de cara. Irmão, tem gente que eu acho que Deus vai falar assim: nossa, por quê? Por quê? Vontade de dar uma matadinha, vontade de fazer de novo, sabe, vontade. E eu vou te falar por que isso gerou no meu coração. Primeiro, eu nasci numa família onde uma decisão fora da vontade de Deus levou a nossa família para um destino muito triste. Na nossa casa, durante muitos anos, toda a colheita negativa foi por conta de uma decisão errada que o meu pai tomou. Uma decisão. Então aquilo gerou um temor tão grande no meu coração, mas tão grande, que quando eu me tornei um homem, eu tenho uma coisa comigo: eu não me movo se não tiver uma resposta clara do Senhor. E quando eu digo isso, todo mundo diz a mesma coisa. E se Deus não responder, o que você faz? A resposta é nada. Se Deus não fala nada, eu não faço nada. Agora, se Deus me der uma palavra, e a palavra for X, eu não vou tentar no Y, eu não vou tentar no Z, eu vou ficar no X. Mas a porta está trancada. Mas se Ele diz que vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Quando a gente começa a se meter, a parada começa aqui, o problema. Então aqui a gente começa a mostrar por que a gente se lasca de vez em quando. Porque Deus dá uma palavra, Deus dá uma direção, Deus diz: é pra lá. E aí a gente olha e diz: tá bom, Senhor, ó, que lindo. Só que daí, quando a gente chega, tá muito calor. Aí a gente começa: não devia ter vindo. Eu acho que eu tô no lugar errado. Tá vendo? Olha aí, ó. Já começou dando errado as coisas já. Aí Deus tá assim: você não chegou no lugar desejado. Esse é só o caminho. É só o processo. E a gente está assim: não, Senhor, não. Eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu acho que eu vou para outro lugar. Eu acho que eu volto no outro dia. Senhor, eu tive uma ideia. Eu vou ver só pelo YouTube. Bom, parece que eu estou falando de vocês, né? Que coisa. Está parecendo indireta, mas na verdade eu só estou colocando de uma maneira simples aquilo que a gente faz de maneira complexa na nossa vida. Deus nos coloca numa circunstância que está nos levando para o lugar que Ele deseja. Mas quando tudo começa a não fazer mais sentido, e esse é o problema, aonde a nossa fé é exigida e a nossa razão quer sobrepor, então a gente começa a querer dar opinião ou fazer do nosso jeito. E eu vou te falar um negócio, meu lindo. Deus fez algo na nossa vida agora nos últimos meses, que para mim foi um negócio assim, que me deu um soquinho de leve, pá, na boquinha do estômago. Você consegue respirar direito, você fica... E eu só estava dizendo: Senhor, eu entendi, Senhor, eu entendi. Irmão, durante 3 anos, eu e minha esposa fizemos um plano para um sonho da nossa vida. Durante 3 anos, quanto tempo? 3 anos. Então durante 3 anos, eu planejei. Durante 3 anos eu orei sobre um projeto que nós tínhamos. Nós passávamos no lugar, levantávamos as mãos e nós orávamos: Deus, aqui, Jesus, esse é o sonho da nossa vida. Será que um dia... Só que aí eu fiz no primeiro dia um plano. E aquele plano era exatamente o plano perfeito que Deus havia colocado no meu coração. Um plano que no fim era uma proposta. Eu estou sendo bem simples com você, sem ser muito fofoqueiro. E eu fiz aquela proposta. E aquele plano era o plano perfeito. Só que passou 1 ano, o plano perfeito não serviu. Então o que eu fiz? Comecei a tentar adaptar o plano, a criar ramos que não estavam no plano, que não faziam que a conta fechasse, que era muito mais para dar certo do que para que de fato o plano de Deus acontecesse de acordo com o plano original. Então eu fazia a proposta, e para mim aquela proposta era uau, e a pessoa dizia: não quero, assim como disse para a primeira proposta: não quero. Passavam 8 meses, eu ia lá e dizia: pronto, tive uma ideia.
Irmão, eu acho que tem uma hora que Deus olha pra gente e fala assim: cala a boca, para de se meter. E eu tive outra ideia. Aí eu fazia a proposta e o não vinha lindo e redondo. E aí, irmão, se passaram 3 anos. E agora no final do ano eu estava na casa de um amigo e saímos de lá daquele lugar, eu e minha esposa, falando no carro, orando sobre esse projeto para 2025, para ver se agora sairia do papel. E aí o Senhor falou no meu coração: faz a mesma proposta de 3 anos atrás. A primeira proposta foi a maior negativa, era a proposta impossível. E aí eu peguei e falei: então tá bom, se o Senhor está falando, vou fazer. E eu fiz a proposta, a mesma proposta de 3 anos atrás. Fiz a proposta e fui participar de um projeto chamado Legendários. É legendário aí? Au. Irmão, que paulada que eu levei. Fui pro Legendário pensando que ia ser um retiro espiritual. Minha esposa orou por mim, dizendo: Deus, que ele se divirta nesses dias. Coitado, não sabia da metade da missa Não posso falar. Cada um tem a montanha que merece. Mas eu fui. Foi maravilhoso. O primeiro dia eu já queria desistir, não montei barraca. Acordei todo molhado no sereno, tive que montar barraca. Aí montei a barraca, mandaram acordar. Eu não sou muito fofoqueiro, Tchep, me perdoe. Mas vamos. No Legendários eu tive um negócio interessante, porque eu fiz a proposta e eu tenho o meu telefoninho que eu acompanho o status. Quem tem telefone aqui? Quem que é escravinho do telefone? Ai, tudo anjo, ninguém é. Irmão, qual que é o negócio? Eu sou assim, eu mando uma mensagem e se eu quero a resposta, de vez em quando eu abro assim pra ver. Não respondeu ainda. Você é assim também? E eu tirei o 2 azul pros outros não ver se eu vi. Aí eu também não consigo ver se os outros viram, entendeu? Tô colhendo do coisa que eu plantei. Aí eu fiz a proposta e fui pro Legendários. Só que aí, irmão, meu coração eu já foi assim: Senhor, e se essa mulher ligar? E se esse povo querer saber? E se esse povo querer mais informação? E ó céu, ó vida, ó azar. Vou pro Legendário. Chega no Legendário, o legendário que tava lá trabalhando lá, que era o Voz, ele olhou e falou assim: um legendário fica com as mãos para trás. Aí, irmão, naquela hora Deus falou comigo: lindão, te tirei de cena para tu não atrapalhar o que eu vou fazer nesses 4 dias que você vai estar longe. Não, irmão, pelo amor de Deus, escuta isso: 4 dias. Mas eu, no segundo dia, quando o legendário falou do mão para trás, o Espírito Santo falou comigo: você não vai atrapalhar. Quando você chegar, vai estar pronto. Aí, irmão, aí fui pro Legendário, virei Legendário. E top, e confusão. E aí chego do Legendário, minha esposa olha pra mim, eu olho pra ela, ela tá sorrindo demais. Eu digo: já sei. Eu já sei. E ela: o que tu sabe? Deu certo. Ela falou: deu. Então porque é só isso que às vezes Deus precisa. Às vezes a única coisa que Deus precisa para completar o plano que Ele tem para a sua história é que você pare de dar palpite, é que você pare de se meter, é que você pare de dar opinião, é para que você pare de dizer: eu tive uma ideia e eu acho que é o melhor caminho. Às vezes a única coisa que Deus quer é que você saia de cena, que você saia da frente e que você deixe Ele completar a obra que Ele começou em você. Ele é fiel para completar aquilo que Ele começou em você, e aquilo que Ele vai fazer, só Ele pode fazer. Sua ideia não ajuda, o seu plano não ajuda, a sua adaptação não serve, porque se é perfeito, é só Deus que pode fazer lindo. E aí você não se mete. Agora o problema é saber quando. Essa é a parada. Como eu equilibro fé e ação? E a mensagem do Senhor para nós é: você só que consegue equilibrar fé em ação se as duas coisas dentro de você estiverem alinhadas. Se a ação depende de coragem e ousadia, a fé depende de joelho no chão e sabedoria. Então veja, se a fé que Deus está fazendo me dá sabedoria para saber esperar, a ousadia me dá coragem para fazer aquilo que Ele manda. Vou te dizer um negócio lindo: quantas coisas na nossa vida Deus ainda não fez porque nós não demos o passo que Ele pediu.
Quantas coisas Deus já falou para nós há muito tempo e a gente está travado no mesmo lugar, porque a gente está dizendo: não é hora, ainda não me sinto preparado, não está na hora. Meu lindo, só vai chover a hora que a arca fica pronta. Deus só vai fazer a hora que você ouvir a voz dele e obedecer aquilo que ele está te mandando. Se Deus está falando para você se posicionar, se posicione como alguém que não tem medo de errar. E aí a parada é essa, porque uma palavra de Deus, quando vem sobre nós, ela nunca vai combinar com a gente. Isso é a primeira coisa que você precisa aprender rápido. Deus nunca vai te dar um plano, uma palavra, uma visão que combine com você. Deus sempre vai fazer aquilo que combine com uma versão sua que você não conhece e com aquilo que de fato Ele é. Como que eu melhoro isso? Acho que dá para melhorar. Quando Deus fala para José que ele vai ser governador, ele é um governador preparado, sim ou não? Quando Deus fala para Davi que ele vai ser um rei, ele já é um rei preparado? Eu vou pegar pesado agora. Quando é profetizado sobre João Batista que ele seria aquele que anunciaria a chegada de Jesus, a voz que clama no deserto, ele já estava preparado, sim ou não? Então entenda que da clareza da visão que Deus te deu até o momento de tudo acontecer, haverá etapas da história que você vai fazer e etapas da história que você vai ter que sair de cena. Haverá momentos que você vai ter que liberar a palavra, e haverá momentos que você vai ter que silenciar a sua opinião. Haverá momentos que Deus vai dizer vai, e haverá momentos que Deus vai dizer fique. Sabe qual que é a nossa maior crise? Não é quando Deus está dizendo avance, é quando Deus manda a gente parar. A maior crise do ser humano não é quando Deus diz ei, vai, é quando Deus diz fica. É quando Deus diz não, é quando Deus te paralisa, é quando Deus bloqueia você e diz aqui você não passa, você precisa esperar a estação. E aí que tá, é nessa crise de todas as histórias que a gente começa a fazer o que não era para fazer. É nesse momento que a gente troca os pés pelas mãos e começa a agir aonde Deus não queria que você agisse. Então ponto. É muito simples. Para equilibrar as coisas, eu preciso equilibrar as coisas aqui dentro. Minha vida de oração precisa estar ativa, mas a minha coragem precisa estar alinhada com o tamanho da minha fé. E então, quando nós estivermos nesse plumo da vontade do Eterno, a gente vai começar a ver milagres que demorariam anos a acontecer em meses. Não, 20 irmãos acreditaram. Eu vou dizer de novo. Aquilo que demoraria anos, se você não atrapalhar, se você obedecer a voz de Deus, se você fazer aquilo que Ele te mandar e parar aonde Ele mandar você parar, então aquilo que demoraria anos vai acontecer em meses. A Bíblia diz que o povo rodeava os muros de Jericó, e durante 7 dias eles ficaram calados. Mas quando foi dada a ordem, gritem, eles gritaram. E a Bíblia diz que os muros vieram ao chão. Eu não sei você, mas o meu projeto para 2025 não mudou. Minha preocupação com Jesus é: Jesus, não deixa eu fazer nada que você não queira que eu faça. Jesus, não me deixa colocar a mão aonde o Senhor não quer que eu coloque. Jesus, não me deixa me meter nas tuas ideias. Se as tuas ideias são perfeitas, eu sei que elas são, então Senhor, faz o extraordinário. E se precisar do ordinário para que alguém faça, eu estou aqui, me usa, estou preparadinho aqui, Senhor. Mas eu não vou tentar ser Deus, e eu sei que o Senhor vai deixar eu fazer aquilo que me compete. Termino dizendo para você uma coisa, e termino aqui. Se o equilíbrio é a chave, em alguns momentos, e agora eu complico tudo e vou embora com vocês, com a bomba com vocês. Se o equilíbrio é a chave, em alguns momentos o excesso desculpa, irmão, vai ficar uma bombinha para vocês resolvem depois. O equilíbrio é a chave. Estamos até agora dizendo fé,
e obras, ação. Mas vai ter um dia que a obra não vai servir para nada e você vai ter que só ter fé. Tá, vou pro outro lado então. Vai ter um dia que você não vai ter que ter fé. Você vai ter só que baixar a cabeça e fazer a obra. Você vai ter que colocar a cabeça ali. Noé demorou 120 anos para a arca ficar pronta. Irmão, em 120 anos ele até esqueceu do que Deus havia falado que ia chover, provavelmente. Chegou uma hora que ele já não sabia mais nem o que ele estava fazendo ali. Ele falou: Senhor, o que está acontecendo aqui? É madeira para todo quanto é lado. Meu Deus, Senhor, por que eu estou aqui mesmo? Mas chega uma hora que a gente até esquece por que está fazendo o que está fazendo. Só que a Bíblia diz que no dia que a arca fechou-se, a chuva começou a cair do céu. O que nunca aconteceu, aconteceu pela primeira vez, somente no dia que a arca ficou pronta. No fim, a conclusão que a gente chega é que não existe uma regra, existe uma particularidade de histórias. E é por isso que você não pode seguir um modelo de alguém. Você precisa seguir aquilo que Deus deu para você, aquilo que Deus confiou para você. Porque o problema é que a minha história não combina com a sua história não combina com a do irmão do lado, a do irmão do lado não combina com a sua. Cada um vai viver na proporção daquilo que Deus delimitou. E agora essa é a parada. O que eu vou fazer? A minha palavra para você é: equilibre enquanto dá. Mas se Deus mandar você fazer qualquer coisa, faça como se nunca tivesse ouvido nada do que eu falei. Se Deus mandar você pular e não faz sentido, pula de cabeça, não precisa nem olhar para trás. Deus vai prover, Deus vai trazer o recurso, Deus vai fazer o milagre, Deus vai fazer aquilo que você não acreditava que poderia ser possível. Ele tem o poder para fazer. Então, meu lindo, vai ter dias que você vai ter que agir, e vai ter outros dias que você vai ter que confiar. E talvez você vai demorar um pouco para saber, mas quando decidir por aquilo que Deus deseja, o que estava paralisado vai começar a movimentar. Termino com Moisés. Deus disse a Moisés: leva o povo para a terra prometida, Moisés. E a Bíblia diz que Deus mandou eles pelo caminho mais longe. Então, de repente, chegaram na frente do Mar Vermelho. E agora não tinha mais para onde ir. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem foi que mandou eles irem por aquele caminho? Só 5 irmãos. Eu vou perguntar de novo: quem foi que mandou eles irem pelo caminho que tinha um mar no meio do caminho? E por que Deus fez isso? Há um silêncio mortal. Pergunta é: por que Deus fez isso? Por quê? Porque a Bíblia diz que quando o povo chega e o mar está na frente, a primeira coisa que eles dizem é: estamos no lugar errado, com as pessoas erradas, no momento errado. Moisés, você é o culpado. Você é o culpado. Lá no Egito nós tínhamos comida o suficiente, e se morrêssemos lá haveria covas para nós. Agora nós estamos aqui na frente do mar. Aí, Moisés, o que eu faço, Deus? O que eu faço, Deus? É muito maravilhoso. A parada é: Moisés poderia ter sido precipitado e dizer: eu conheço outro caminho. Porque a Bíblia diz que Deus mandou eles irem pelo caminho mais longe. Se Deus manda ir pelo caminho mais longe, haveria um caminho que era mais perto. Só que olha que interessante. Aí agora a Bíblia dá um outro detalhe: e lá no Egito Deus endureceu o coração de Faraó, e o Faraó veio atrás. E agora então eles não tinham nem para onde voltar e nem para onde avançar. A pergunta é: por que Deus fez isso?
Porque é isso que a gente sente. Deus, o Senhor me mandou, o Senhor me deu uma ordem, e agora tudo está dando errado. O Senhor falou comigo que faria isso, e agora eu olho, não tem para onde voltar, e eu também não consigo saber nem para onde que eu vou mais. Quantas vezes na vida nós nos sentimos assim? Deus, para onde eu vou? Eu te obedeci e agora estou aqui no meio do nada, não tem para onde voltar, não tem para onde ir. Aí a Bíblia diz que Moisés olha para o céu e diz: Deus, o que eu faço? Aí Deus diz: Moisés, o cajado. E quando Moisés estendeu o cajado sobre as águas, a Bíblia diz que o mar vermelho se abriu. Porque no fim, meu lindo, a única coisa que nos resta é: continue caminhando na direção que a minha voz está te chamando. Se tiver obstáculo, se tiver mar na frente, deixa comigo. Eu abro o mar, eu tiro o obstáculo, eu acalmo a tempestade, eu faço todas as coisas, mas a minha palavra não voltará vazia, ela vai se cumprir. E se nós permanecermos com o nosso coração nele, obedecendo a sua voz, nós iremos viver o plano dele para a nossa vida. Aleluia. Jesus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos lembrou, o Senhor nos atraiu para uma direção clara. É a tua voz, é a tua voz que vai nos dizer quando fazer, quando esperar, quando agir, quando dobrar os joelhos, quando o timing está na tua voz, Senhor. E se tem algo que nós precisamos, é estar atinados com a tua presença, porque a tua presença nos sustenta de pé, a tua presença não nos deixa desistir, e a tua presença nos livra de decisões equivocadas. Manda para todo mundo que você puder. Manda para os teus amigos que nunca ouviram falar de Jesus, ou que talvez ouviram e possam ter se esquecido. Manda para quem o Senhor ministrar no teu coração. E que essa palavra seja a palavra mais vista da nossa história e que produza resultados eternos. Vamos para a mensagem. Quem aqui é cristão há muito tempo? Levante a mão. Quem aqui há pouco tempo? Quem os pais não eram cristãos ou não são cristãos? Muita gente. Muitos de nós não tivemos o privilégio de nascer em uma casa onde Jesus era presente. Muitos de nós nascemos em famílias até mesmo disfuncionais. Não vimos os nossos pais orarem, por exemplo, não vimos nada disso acontecer. Eu nasci em um lar cristão. Meus pais evangélicos. Nasci em uma casa onde Jesus era comum. Quando eu era garoto, eu recebi uma Bíblia ilustrada de presente. Então eu fui habituado com isso, vivi isso durante muito tempo. E desde sempre eu ouço a mesma mensagem: Jesus está voltando. E esse Jesus está voltando, eu ouço desde sempre mesmo, assim. Eu ia na igreja e eu via aquele teatro de Jesus vindo buscar aqueles que eram salvos, e eu sempre morria de medo, muito medo. Porque os pastores perguntavam: e se Jesus voltar hoje, aonde você passará a sua eternidade? Eu falava assim: ô Senhor, se o Senhor voltar agora, assim mesmo agora, nesse momento, talvez eu ia passar lá. Mas se o Senhor me der mais 2 minutos, eu resolvo tudo e eu vou passar com o Senhor. Então eu vivi isso. E eu sempre tinha muito temor, muito medo. Não temor, medo. Medo. Então de repente eu conheci Jesus de verdade. Conheci Jesus, o meu Salvador. Te conto o processo. Me apaixonei por Ele e
comecei a viver a sua palavra, e nem por isso, mas o conheci. Então hoje, se alguém me perguntar, a qualquer momento do meu dia: Dave, se Jesus voltar hoje, a minha resposta é: eu quero. Eu estou preparado. O que eu mais quero na vida, eu estou falando dele desde quando eu me entendo por gente. Que venha logo, uai. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Mas você acredita que muita gente não? Eu vou te falar um negócio. Essa semana eu estava no meu devocional. E aí eu saí do devocional, era já tarde da noite, eu já tinha feito durante a minha rotina naquele dia e tal. E aonde nós estamos morando tem um lago, bem maneiro assim. E aí eu era 7 horas da noite, e eu fui para a beira daquele lago, eu tirei uma foto, tá no meu telefone registrado. Eu tirei uma foto e eu me lembro que eu sentei num deck de madeira que tem, botei um louvor para ouvir de quando eu era bem jovem na fé. E o Senhor começou a ministrar o meu coração sobre vocês, sobre a geração que me ouve. E eu confesso para você que eu fui tomado de uma presença de Deus tão maravilhosa, e logo em seguida de uma responsabilidade tão pesada, que eu não podia passar uma série sem olhar nos teus olhos e te fazer essa pergunta: e se Jesus voltar hoje, aonde você vai passar a sua eternidade? Eu estava tão aflito com isso que coloquei no meu Instagram e falei: ai Jesus, deixa o pau torar, eu quero ver. E eu comecei a abrir as mensagens, e as mensagens eram devastadoras. Eu não sei, eu não tenho certeza, eu não tenho certeza, eu vou para o inferno. Algumas pessoas esperançosas dizendo: seremos vizinhos. Mas me doeu ver a insegurança, a incerteza de tantos que conhecem apenas uma partícula do Evangelho e não o todo, que se entregaram apenas a um momento da fé e não à substância que é o Evangelho pleno e completo, que viveram apenas um pequeno milagre, um pequeno fragmento da glória de Jesus, mas não sabem sobre o resto. Então eu entendi: Jesus, a minha responsabilidade, ela é grande demais, e eu não quero, Jesus, ser culpado de ter acessado milhões e de não fazer essa pergunta que me fizeram e me mudou tanto quando eu era jovem: e se Jesus voltar hoje, aonde você passará a sua eternidade? Eu vou fazer uma pergunta simples que resume o que nós vivemos no nosso país: quantos aqui têm certeza da sua salvação? Pronto, você já entendeu. Por isso que precisamos tanto do Evangelho, porque a esperança da eternidade é a maior esperança que o homem pode ter. A esperança da eternidade é a única coisa que faz sentido todas as dores desta vida. A esperança da eternidade é o único e maior combustível que um cristão pode ter. Só que todo o peso dessa vida reflete na nossa eternidade. E muitos de nós não vivemos o Evangelho a ponto de, quando nos perguntam se somos salvos em Jesus, levantarmos a mão com alegria e sorriso no rosto. Não, a gente é aquele jovem amedrontado de outrora, que quando alguém perguntava se Jesus voltasse, o que aconteceria, ficava morrendo de medo. E era esse sentimento que eu tinha. E depois que eu comecei a pregar o Evangelho, a minha maior batalha é que quem ouça sobre Jesus não tenha medo dele, que não tenha medo, que não deseje o céu por conta do medo que tenha do inferno, mas que aprenda o Evangelho de uma maneira tão plena e convicta, que todas as vezes que alguém dizer Jesus está voltando, diga Maranata.
Ora vem, Senhor Jesus. Pode vir, é isso que significa. Pode vir, Senhor, eu estou preparado, eu estou preparado. Eu anseio por isso. Eu sei que talvez é coisa demais para alguém que esteja começando agora na fé. Eu sei que talvez para você que acabou de conhecer Jesus é um pouco assustador esse negócio de céu e inferno, bem e mal. Mas sim, tem muito mais do que você imagina. Sim, existe um mundo espiritual. Sim, existem batalhas que se vencem na terra, mas existem batalhas que só se vencem na eternidade. Existem batalhas que nós vencemos com as mãos, mas grande parte delas se vence somente no joelho. Existem batalhas no mundo espiritual. Existe sim um mal. Existe o mal que nos cerca. Existe o mal que governa muita gente. Existe gente que está dominada pelo mal agora ouvindo essa palavra. E isto é muito sério, porque hoje essa palavra entra na casa de milhares de pessoas. E essa pergunta pode mudar todas as coisas. Aonde você quer passar a sua eternidade? Porque a sua resposta vai determinar a tua ação. A nossa resposta determina o que a gente faz depois disso. Alguém diz: sim, Dave, eu creio no Evangelho. Creio que o Evangelho é poder para mudar, para transformar, que tem algo além, que eu não só estou embasado em uma filosofia de vida trivial e passageira, mas algo que me produz vida eterna para sempre. Eu quero. Aqui muda tudo. Quando você diz eu quero, lembra de Apocalipse 3:20? Eu estou à porta e bato, aquele que abrir a porta eu entrarei e farei morada. Pois é, bom, o Evangelho para muitos termina aqui e não completa, porque existe muito erro no meio de nós. A nossa compreensão é muito nuviada sobre tantas coisas, como por exemplo a palavra medo. Muita gente aprende sobre isso sempre com muito medo. Então você sempre está tremendo de medo na presença de Jesus. Você sempre está vendo o Senhor como aquele juiz, ou alguém que tem prazer em ferir o homem. Então a gente deseja meio que para o céu, com medo do inferno, mas também sem prazer de desfrutar desse Deus, porque algo está perdido nesse meio. Minha maior crise de quando entendi o Evangelho era me aceitar como salvo, de olhar para mim no espelho, ver tanto mal, de saber quem eu sou, de saber que não sou perfeito, olhar para mim e falar: como pode essa história tão maravilhosa, o alvo desse amor ser um rapaz como eu? E nesse dia descobri que a coisa mais bela do Evangelho acontece nesse dia, no dia que eu reconheço que não sou digno de tamanha salvação. É nesse dia que o maior milagre acontece, quando olho para a cruz e tenho vergonha de mim, quando olho para Jesus e digo quão distante estou dele. É nesse dia que o Espírito Santo bate na porta do coraçãozinho pecador e faz aquilo que só Ele pode fazer: convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Eu não quero que você pare numa etapa do Evangelho. E lindo, eu não quero que você seja iludido, que você seja frágil, que a sua espiritualidade seja leviana, mas que você saiba de maneira completa: o Evangelho não é você no centro. E eu preciso dizer isso para você: o Evangelho é Cristo Jesus no centro. Ele é o centro de todas as coisas. Tudo que precisamos, tudo que somos, tudo está nele.
Então, entenda, somos frágeis. Eu sou pequeno, sou frágil. E essa sensação, se governada de maneira correta, te aproxima de Jesus, mas se for de maneira errada, te leva para longe dele. A maioria das pessoas que não entregam a vida a Jesus dizem: porque eu não sou bom. Oh, bebê, excuse me? É por isso que você precisa. Só que tem um negócio: a convicção de que precisamos de Jesus e que o céu é a nossa realidade nos apresenta muita vergonha. Sabe aquela sensação de você não tem roupa para ir? De uma festa tão chique que você não tem roupa para entrar? Você já viveu isso? Você foi convidado para um lugar que você falou assim: nossa, não tem nem roupa para ir. A gente não tem roupa para esse lugar. A gente, irmão, não tem jeito para viver no céu, não. A gente é ruim, a gente é fofoqueiro. Quem aqui é fofoqueiro? Vou perguntar: quem aqui hoje falou mal de alguém? Você é uma pessoa difícil, ruim, meu filho. Imagina você no céu, você ia dar uma confusão gigante. Você entende? A gente sozinho não dá. Agora, vamos imaginar diferente. Então tá bom, a gente pode ir para o céu, mas vai ter que pagar para ir. Quanto tempo você acha que você ia precisar trabalhar para pagar esse ingresso? Ô, lindo, você ia trabalhar a vida toda e não ia chegar nem perto da conta. Você não dá conta. Esse ingresso, irmão, já está esgotado desde o dia que abriu. Agora, eu vou melhorando na sua cabecinha. Mas então, Dave, se eu sei que eu não mereço, que eu não posso pagar, como vou acessar esse lugar maravilhoso? Esse lugar que a palavra declara que não vai ter mais choro. Não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá angústia. Como pagar? Bom, a conta foi fechada e a gente nunca ia ter como pagar, mas alguém resolveu pagar essa conta. Eu vou dizer de novo, lindo. Alguém olhou para mim, para você e disse: eu vou dar o ingresso desse garoto, eu vou dar a passagem para esse menino, eu vou dar a entrada para essa moça, eu vou fazer. Precisava-se de um sacrifício tão puro e perfeito para que essa conta pudesse ser paga. E esse sacrifício tem um nome. Eu amo o nome dele. O nome dele é Jesus. Ele veio, passou 30 anos de maneira anônima. Nos seus últimos 3 anos apareceu com uma mensagem: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, arrependam-se. Ele perdoava pecados, ele salvava, mas as pessoas estavam interessadas na cura física. Então ele terminava, ele fazia o milagre, mas ele dizia: os teus pecados estão perdoados, vá em paz, não peques mais, a tua fé te salvou. E parece que até hoje está assim. A gente está mais interessado na cura, no milagre, na nossa vida financeira que precisa de ajuda, mas o Senhor está olhando dizendo: não, bebê, eu quero lá dentro, eu quero o teu coração, eu quero transformar você de verdade. E aí, lindo, o preço mesmo sendo pago,
você só consegue acessar se algo dentro de você acontecer. Mateus, capítulo de número 25 diz: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando os seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em vasilhas com os seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque o vosso lampião está se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas indo comprar, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Existe um sentimento no ambiente, e o nome desse sentimento é temor. É isso o sentimento, temor. E esse sentimento que a Bíblia chama de princípio de sabedoria. Sabe, quando nós temos o temor, é isso que acontece. Os nossos olhos ficam assim, ó. Eu estou olhando para vocês aqui de cima. É maravilhoso a cena, está todo mundo assim, ó. E aonde isso vai dar? Porque travou, a história travou, pagaram o preço, mas e aonde isso vai dar? E agora veio com um papo de 10 virgens. Então eu termino de maneira simples e objetiva. Todos nós temos acesso, mas nem todos entrarão. Porque se tem algo que vivemos nesses dias, mas que em nome de Jesus você não irá mais viver, é a ausência de temor. Sabe quando eu ouvia quando eu era criança que Jesus estava voltando e que me enchia de medo? Pois é, hoje eu substituí o medo pelo temor. Quando alguém fala Jesus está voltando, eu olho rapidamente para a minha vida para ver se os ponteiros estão ajustados com aquilo que diz a palavra. E eu quero que você faça isso a partir de agora. Quem você é? Se essa pergunta te assusta, algo errado está com você. Se você não tem a resposta, algo errado está acontecendo com você. A sua fé tem algo errado, ela não é completa. Mas não adianta eu te dar o tanto de informação se não dizer como que você resolve. A primeira parte já está pronta. Alguém pagou o preço, o caminho está aberto. A segunda depende só de você. Você vai ter que se arrepender. O evangelho é: arrependam-se, porque está chegando o reino dos céus. Pare de viver uma vida onde o pecado é a sua normalidade. Eu estou olhando nos teus olhos agora. Pare de viver uma vida dupla, lindo, aonde você é meio cristão, mas do outro lado é totalmente perdido. Decida-se pelo que você quer. E se Jesus voltar hoje, aonde você vai passar a sua eternidade? As 5 virgens que não tinham azeite, quando saíram para comprar, a Bíblia diz que o noivo chegou e elas não puderam entrar. Hoje você está ouvindo essa mensagem. Quem pode ter a certeza que amanhã você poderá ouvir novamente? Entende? Quem tem a certeza que eu poderei pregar novamente amanhã? Arrependa-se. Tome uma direção na sua vida. Arranque fora o pecado que te governa.
Sabe qual é a loucura do Evangelho? É porque eu não preciso te apontar nada, o Espírito Santo te convence de tudo. Tudo o que você faz que entristece o Espírito Santo, grita dentro de você, é você que tenta sufocar. Então, lindo, acorda, chega de superficialidade, acorda, levanta, bora, coloca a cabeça no lugar, tira o que te afasta de Deus de perto de você, tira aquilo que te leva para longe. Para de viver uma vida consciente de pecado, tira para fora, arranca, muda o ciclo, muda a forma, muda o jeito, deixa Jesus entrar dentro de você e de verdade completar a obra. Arrependa-se. O Evangelho é poder para salvar e transformar o homem, porque quando te perguntarem novamente, essa resposta tem que ser clara e precisa: eu sei aonde eu vou passar a minha eternidade. Eu sei, irei passar com Jesus na eternidade, porque meus pecados foram confessados, perdoados, minha conta foi apagada, rasgada, minha carta de dívida foi jogada no mar do esquecimento e meu nome está escrito no livro. Eu não comprei a minha salvação, eu não sou o dono dela, eu entreguei a minha vida a Jesus, Ele está aperfeiçoando em mim a sua obra, e agora eu sou propriedade única e exclusiva dEle, e a promessa dEle está de pé: eu vou vos preparar um lugar, e voltarei para te buscar. Tô levinho, descarreguei o que precisava descarregar, naquele lago, na frente daquele rio. Naquele meu momento com Jesus, eu levantei, estava sentado, voltei para casa, ouvindo um louvor, chorando no caminho. Entrei dentro da minha casa, vi meus 3 filhos, vi minha esposa, coloquei um louvor no som da nossa casa e peguei todos os meus filhos para dançar comigo. Peguei o mais velho, abracei ele. Ele não entendeu muito o que estava acontecendo, ele é o mais consciente de todos, mas entendeu que eu estava só dançando. Peguei o meu filho mais novo do meio, dancei com ele uma música. Peguei a minha filha, dancei com ela. Peguei minha esposa, abracei, dancei com ela. E entendi uma coisa: tudo o que tenho é fruto da misericórdia do meu Salvador. Eu não fui só salvo, mas o meu presente foi transformado para sempre. Minha eternidade está garantida, mas o meu presente está maneiro demais. Aonde você estiver, seja num carro, aonde você estiver, trabalhando, de férias, aonde você estiver, nós não vamos terminar essa mensagem com uma sensação, senão a certeza da nossa salvação, para que a próxima vez que alguém te pergunte, você diga: eu sei, porque sei em quem tenho crido, e sei que é maravilhoso. Seu lugar é na eternidade, é lá que nós vamos passar, é lá. Enquanto não se apresentar, traremos o céu para a terra, traremos o céu para a nossa casa, traremos o céu para a nossa família. Eu vivi um momento de eternidade, mesmo sendo fisicamente impossível, porque essa é a graça de receber Jesus. Mesmo sendo mortal, nos tornamos seres eternos, porque não há mais fim a partir de então. A escolha é sua. Se você deseja, você precisa reconhecer que o preço foi alto demais e que foi por você. Não valia a pena, pelo menos é isso que eu sinto. Nós recusamos todas as horas, viramos as costas, mas Ele quis pagar o preço. Está disponível
Mas você precisa reconhecer, arrepender. Jesus, eu me arrependo. Eu não quero viver isso para a minha vida, Jesus. Arrependimento, refazer a rota e entregar de verdade a sua vida a Jesus. Se você deseja tomar essa decisão, é essa a decisão que muda a sua eternidade. Apaga o teu passado, estabelece o teu presente, transforma o teu futuro e resolve a sua eternidade. Se você quiser tomar a sua decisão e você está aqui, eu vou pedir para você levantar a mão. Tudo bem, pode levantar já. E que loucura seria se eu não pregasse essa palavra hoje. Se você está assistindo essa mensagem pela internet, aonde você estiver e quiser tomar essa decisão, você vai orar comigo, uma oração de confissão de fé, porque a Bíblia diz que aquele que confessa o Senhor publicamente, o Senhor o confessará perante o Pai, porque não há outro caminho. Jesus é o único e verdadeiro caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Com seus olhos fechados, você que está tomando essa decisão, diga comigo: Senhor Jesus, eu não quero passar a minha eternidade longe de Ti, muito menos meu presente. Portanto, eu reconheço que Tu és meu único, legítimo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve o meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou